pessoal, bem-vindos à nossa aula de robótica. Professora Maiara, este é meu nome, você já me conhece. Vamos dar início então? Para começarmos, peguem seus materiais, observem só aí na tela. Hoje nós vamos utilizar uma folha de papel ou o seu caderno, lápis de cor nessas três cores, vermelho, verde e azul, uma régua e tampinhas de garrafa. Caso você não tenha a régua ou tampinhas de garrafa, nós podemos substituir esses materiais, mas eu te mostro um pouquinho mais à frente. Então, vamos anotar agora a data de hoje, aula 22. E o tema da nossa aula de hoje é eixos e rodas. Então, na última linha está escrito robótica, eixo e rodas. Anote aí no seu caderno. Um tempinho para você. E aí, preparados então para a aula de hoje? Vocês viram que o meu espaço aqui, ele está todo organizado. E olha aí na sua tela então. O que essas figuras têm em comum? Observe aí. Temos um carrinho de bebê, um skate, patins e o carro. O que será que essas figuras elas têm em comum? Será que é a cor? Todas têm a mesma cor? Acho que não. Elas possuem rodas. Como assim, professora Maiara? Olhem aí na tela. Ali eu marquei em verde as rodas desses objetos. Todos eles, então, possuem rodas. Claro que cada um tem uma função diferente, mas todos têm a mesma coisa em comum, que são as rodas. Olhem só. Roda é um objeto circular que se move em volta de um eixo e que serve para gerar movimento. Os eixos servem para fixar as rodas. Como assim, professora? Os eixos, as rodas, eu vou mostrar aqui na mesa para vocês como é que isso funciona. E você sabia que o ser humano, o homem, ele inventou a roda para auxiliar ele no transporte de objetos. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma mudança, nós colocamos os objetos da nossa mudança dentro do caminhão e o caminhão possui rodas, então é uma forma mais fácil de fazer esse transporte. Que tal então fazer alguns testes aqui na nossa mesa? Veja só, vamos fazer alguns testes. Então, vocês perceberam que aqueles objetos lá do início da aula, eles tinham rodas. Mas e o nosso carrinho? O nosso carrinho, o nosso robozinho Ludobot, ele possui rodas? Ele possui, mas nesta montagem aqui, eu trouxe um carrinho Ludobot sem as rodas que comumente nós utilizamos. Então, coloquei um sensor de toque e eu coloquei algo diferente. Vocês conseguem perceber? É uma figura de um quadrado, um recorte. O que vai acontecer com essa montagem? Vamos observar então, quando eu acionar aqui o nosso botão de toque, olha como funciona este carrinho. E agora ele parou de funcionar. Vamos testar novamente? Ele não está se movendo, mas o motor ainda está em funcionamento. E por que será que ele está desse jeito? Olhem só. Ele dá alguns passos, mas ele para de se mover. E isso aconteceu por conta que nós colocamos nele aqui este pedaço de papelão quadrado. Então, ele não está no formato da roda, que é o formato circular. E por isso, ele não está se movimentando. Mas vamos continuar? Veja aí na sua tela.
o que vai acontecer com esta montagem. Então, se eu retirar esse pedacinho de papelão aqui e retirar aqui, ó, o nosso eixo. Então, vou deixar aqui na lateral e vou colocar em funcionamento. Será que ele vai andar? Será que ele vai percorrer um caminho? Não se moveu, ó. Vocês percebem que ali nós temos o motor, ele está girando, mas o nosso carrinho ele não sai do lugar, porque ele não tem rodas. Por isso, então vamos acrescentar rodas no nosso carrinho? Veja só aí na sua tela. Para que o carrinho se movimente, é preciso encaixar eixos e rodas. Então, no nosso carrinho Ludobot, nós temos então aqui as rodas e eu coloquei o eixo. Percebam aqui que ele está em preto e ele está encaixado bem no meio da nossa roda. Olhem só, os dois eixos. No nosso kit também, nós temos este eixo maior, este eixo cinza. Mas, para esta construção, nós vamos utilizar, então, os eixos em cada lado do carrinho. Então, aqui nesta roda, ele tem um eixo, e ó, em funcionamento. E do outro lado, também eu vou conectar a roda com o eixo. E agora? Agora ele está funcionando, ó. Ele está se movimentando, vamos ver? O carrinho, então, está em movimento. E ele realizou este movimento por conta, então, da roda. Foi isso que lhe permitiu se deslocar, se movimentar. Veja só na sua tela. Ali nós temos, então, marcado aonde fica encaixada a roda no nosso carrinho Ludobot. E que tal, então, brincarmos agora de corrida? A corrida Ludobot. Olha que legal, pessoal, a nossa construção da corrida da robótica. Então, aqui nós temos os dois carrinhos que vão competir e nós vamos ver qual deles vai chegar primeiro. Nós temos a nossa pista e aqui eu coloquei uma linha preta para que ele faça o quê? Ele vai seguir a linha preta. Aqui ele está com uma fita vermelha, então foi programado para que quando ele ler a cor vermelha, ele fique parado. E quando ele ler a cor preta, ele vai se deslocar e seguir a linha preta. E vamos ver aqui no final da nossa pista de corrida, o que é que nós temos aqui no final. Olhem só, quando o carrinho chegar no final, nós vamos ver então qual deles ganhou a corrida através então desta construção. Aqui nós temos dois sensores que percebem o movimento. E quando algo se aproxima aqui na frente, o nosso bonequinho então ele levanta a bandeirinha correspondente ao sensor. Então, se o carrinho verde chegar por primeiro, ele vai levantar primeiro o bracinho do lado de cá. Mas se o carrinho vermelho for mais rápido, olhem só, ele vai levantar então o outro bracinho aqui, o outro braço. E ali nós temos então como perceber qual deles chegou por primeiro. Vamos dar início à nossa corrida da robótica? Então, olhem só, para que eles saiam ao mesmo tempo, eu vou puxar essa fita vermelha e aí sim eles vão se deslocar. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos lá! Qual deles está primeiro? O verde! E olhem só o que aconteceu. O verde chegou por primeiro e a bandeira levantou-se do lado verde por primeiro. Vamos fazer mais uma vez? Será que o vermelho tem chance de ganhar ainda? Para qual dos dois você está torcendo? Vamos ver novamente? Então vamos lá, eu vou puxar aqui e aí eles vão seguir a linha. 1, 2, 3 e já! E os carrinhos estão indo. Nossa, mas o verde está muito mais rápido. Olhem só! Ele chegou em primeiro lugar e o vermelho continuou
em segundo lugar. Mas por que é que isso aconteceu? Você tem algum palpite? Porque esses carrinhos eles foram programados. Vamos ver a programação? Olha aí na tela de vocês. A programação então ficou: quando bandeirinha verde for clicado, espere 3 segundos e aí ele vai seguir a linha com uma velocidade de 230. Mas olhem só, ali está marcado então a velocidade. Embaixo está: se ele achar o sensor vermelho, o motor A e B irá parar. Mas existe uma diferença. Um dos carrinhos eu programei, olhem aí, com uma velocidade de 250. Então, qual dos dois você acha que eu programei com a velocidade maior, que é a velocidade 250? Vamos observar então. Eu anotei embaixo do nosso carrinho, olha ali, o número que eu coloquei da velocidade deste carrinho, então foi 250. E do carrinho vermelho? A velocidade do carrinho vermelho foi 230. Por isso, este carrinho, então, não ganhou a corrida. Mas vamos fazer mais um teste? Eu trouxe um outro carrinho aqui. Mas olhem só, este é o carrinho azul. E qual é a diferença entre o carrinho azul e este carrinho verde? Vocês conseguem perceber ali as duas rodas? Ixi, agora qual dos dois irá ganhar a corrida? Você tem algum palpite? Deixa eu posicionar então aqui os nossos carrinhos. Eles foram programados do mesmo jeito, da mesma velocidade. Mas tem uma diferença ali, vocês perceberam as rodas? As rodas dos dois está diferente. Um tem uma roda cinza e o outro a roda laranja. Vamos ver qual deles irá ganhar a corrida? Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Olha o carrinho azul! E o carrinho azul chegou por primeiro. E o carrinho verde não conseguiu ganhar desta vez. Por que será que o carrinho azul ganhou? Vocês conseguiram perceber aqui a roda dele? Olha como a roda dele é bem maior. E aqui embaixo, olhem só, eu marquei a programação. O carrinho verde tem a mesma programação, 250. Mas a diferença é que o tamanho da roda cinza é bem maior do que o da rodinha laranja. Por isso, ele se desloca mais rapidamente. Vamos ver novamente? Será que o carrinho azul ainda vai continuar na frente? Deixa eu posicionar aqui a fantasia dos dois carrinhos bem certinho para que eles percorram bem certinho a corrida. Vamos lá, novamente vai ser dada a largada da corrida da robótica. E qual dos dois vai ganhar? 1, 2, 3 e já! E o carrinho... Ixi, está empatado. Ah, não, o carrinho azul chegou primeiro, vejam só. Vocês conseguiram observar? Que o carrinho azul, por ter a roda maior, foi quem chegou primeiro na nossa corrida. Então, essa diferença do tamanho da roda, ela influencia na velocidade que ele irá percorrer. E vamos, então, fazer uma brincadeira? Fazer um jogo? Que tal? Olhem aí, então, os materiais que eu pedi no início da nossa aula. A folha de papel ou o seu caderno e também essas cores de lápis de cor. Caso você não tenha nenhuma dessas cores, você pode substituir por outra cor. A régua, que nós também iremos utilizar. Caso você não tenha também a régua, você pode desenhar junto comigo aqui na folha. Eu vou mostrando para vocês passo a passo. E as tampinhas, elas podem ser substituídas por um objeto pequeno, alguma miniatura que você tenha na sua casa. Eu vou deixar um tempinho para você pegar esses materiais e eu vou organizar o meu espaço para a gente realizar essa atividade.
Separaram então, crianças, esses materiais? Então olhem só, eu estou aqui com uma folha colorida para que vocês consigam perceber um pouco melhor como é que eu vou fazer. E aí vocês vão realizando junto comigo. Olhem aí na tela de vocês o que é que nós vamos fazer. Então nós vamos criar uma malha quadriculada e ela terá então ali 4 colunas e 4 linhas. Se você for desenhar no seu caderno, então você terá que fazer assim, 4 colunas e 4 linhas. Se você tiver a folha assim como eu, nós vamos fazer através de dobradura para que fique mais fácil essa separação dos quadrados. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vejam só, minha folha estava aberta, eu vou dobrar ela ao meio, passo bem a minha mão aqui e mais uma vez vou dobrar ao meio. Estão com a folha de vocês? Com o caderno? Então, ela vai ficar assim, ó, uma repartição de 4 linhas. Vocês conseguem perceber? Para ficar mais visível, então eu vou passar aqui a canetinha com a minha régua, por isso que a gente pediu a régua. Caso você não tenha a sua régua aí, você pode fazer a mão livre mesmo, marcar assim com o lápis essas 4 linhas. Vejam só, fiquei com 4 linhas, as 4 colunas, né? E agora eu vou dobrar assim, ó, neste sentido da folha, uma vez, e vou dobrar mais uma vez. E passo bem a minha mão para que fique marcado as linhas. Observem aqui, se você conseguir ver bem aí na sua tela, que ela ficou com algumas marcações onde eu dobrei. E a mesma coisa, se você não tiver a régua, então nós podemos fazer assim, ó. Podemos traçar a linha à mão livre mesmo, não vai ficar retinho, mas já dá para ficar visível. Olhem só como ficou a minha malha. Então, 4 colunas e 4 linhas. Vamos ver o que é que nós vamos fazer por primeiro nessa malha? Olhem aí na tela. Sua folha deverá ficar como no modelo abaixo. Então, no primeiro cantinho aqui de cima, nós vamos marcar um X. Por que esse X? Ele será o nosso ponto de início. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem a malha de vocês e já deixar ela assim com o X e já continuamos. Conseguiram então essa primeira parte? Se vocês não conseguiram, vão acompanhando conforme a professora irá fazer. Olhem aí na tela então o nosso segundo comando. Nós vamos pintar um dos quadrados de azul. Qual quadrado eu vou pintar, professora? Então vejam só, aqui nós temos a primeira linha e nela nós temos o X. Então nós vamos até o final da primeira linha e vamos descer um quadrado. Este aqui, ó, o último quadrado da segunda linha, ele deverá ser pintado então na cor azul. A segunda linha, último quadradinho. Um tempinho então para vocês observarem como é que vai ficar. Olhem só, vai ficar assim. Então fizemos o X e pintamos o último quadrado de azul. Mais um tempinho para vocês concluírem essa parte da nossa malha. Agora vamos dar continuidade com a cor verde. Olhem aí na tela onde que vai a cor verde. Pulando um quadrinho abaixo do X, nós temos então a pintura do quadrado na cor verde. Então eu tenho o X, pulo um quadradinho, no outro eu vou pintar de verde. E nós vamos fazer essa malha para a nossa brincadeira daqui a pouquinho, por isso que vocês estão construindo em casa. Então, nós temos o X, na segunda linha, no último quadradinho, nós temos o quadrado azul, e no primeiro quadrado da terceira linha, nós temos aqui a cor verde. Vou deixar na tela mais um tempinho para que você consiga concluir.
Para finalizarmos, vamos utilizar a cor vermelha. Veja na sua tela como irá ficar. Na última linha, nós iremos pintar o terceiro quadradinho. Então, percebam, primeira linha, segunda linha, terceira linha, na última, pulo 1, pulo 2, na terceira linha, eu vou pintar, então, de vermelho. E deixar bem marcadinho na nossa malha quadriculada. Então, perceba que em todas as linhas nós temos algum elemento ou alguma cor. Agora eu vou deixar a malha completa aí na sua tela para você terminar e aí nós damos início à nossa atividade. Olhem só, crianças, para darmos início à nossa brincadeira, vejam só o que nós temos aqui. A nossa malha, muito parecida com a que vocês construíram, com as cores, com o X. E o nosso carrinho do bote, ele vai ser então representado aí por vocês com a tampinha. Então, posicionem a malha de vocês, coloquem lá a tampinha, o objeto em cima do X, que é o nosso ponto de início. E para sortear as cores, vejam só o que nós iremos utilizar. Esta roleta das cores. Percebam que quando eu tocar aqui, ela irá se movimentar e vamos ver em qual cor ela caiu. Vocês conseguem perceber? Então é assim que ela vai funcionar. Eu sorteio a cor, nós fazemos o nosso carrinho andar até a cor através das nossas setas de programação. Vocês se lembram delas? Hoje vai ser um dia muito importante, porque nós vamos retomar então essas setas de programação. Então vamos lá. Para controlar então o carrinho, eu vou utilizar o controle remoto. Então, através de um dispositivo eletrônico, nós conectamos com o carrinho e aí eu consigo então controlar ele para frente e para trás. E também consigo fazer com que ele se gire para um lado ou gire para o outro lado. E ele também toca uma musiquinha, certo? Então vamos lá. Para começarmos então, vamos sortear a primeira cor. E olhem aí na tela de vocês. Nós temos então algumas cartinhas nas cores que nós temos na malha. Vamos lá então para o sorteio aqui comigo? E aí, conforme a cor que sair no sorteio, nós vamos caminhar na malha e ela vai nos dar direito a uma pergunta. Vamos lá. Então vai girar a nossa roleta. Que cor será que ela caiu no verde? Então eu preciso fazer a programação para o carrinho chegar na cor verde. Olhem só, quais comandos então serão necessários para que ele chegue até o quadrado verde? Primeira coisa que o nosso carrinho então deverá fazer será virar. Por quê? Porque ele está olhando então para frente. Nós temos que dar um comando para que ele vire. E em seguida, o que irá acontecer? O carrinho irá para frente. Então, ele irá para este quadrado. E mais uma vez, então, ele irá para frente. E assim, chegará ao seu destino, certo? Então, vamos fazer isso agora com o nosso controle remoto? Vamos ver? Olhem lá, vai começar. Então, eu preciso girar ele para este lado, para frente e para frente. E agora sim, ele chegou até o quadrado verde, que foi sorteado pela nossa roleta. Vamos à pergunta da cor verde? Vamos ver qual é a pergunta? Olhem aí. Qual das construções utiliza o conceito de alavanca? Vamos pensar. A alavanca ela tem um ponto de apoio, vejam aí na tela. E também ela tem o ponto potente e o ponto resistente. E a construção número 2? Olhem ali, está marcado com a seta.
Ali nós temos polias com correia. Então, qual dos dois é a resposta correta? A 1 ou a número 2? Qual dessas construções está representando, então, este conceito de alavanca? A número 1. Muito bem, se você respondeu que é a número 1, a gangorra, você acertou. Vejam só, que interessante, não é mesmo? Vamos sortear, então, a próxima cor? Vamos ver. E agora caiu no vermelho, olhem só. Então, está ali marcado com a seta. Então, vamos ver quais comandos nós vamos utilizar aqui na mesa para que ele vá até o quadrado vermelho. Vejam que ele está apontando para frente. Então, se nós, mais uma vez, começarmos, então, para frente, aí o nosso carrinho vai se deslocar aqui. E agora ele precisa, então, virar. Então, vou colocar a seta para que ele vire. Virou o nosso carrinho. Mais uma vez para frente. E aí, ele vai se movimentar para cá. E mais uma vez para frente. E aí, ele se desloca até aqui. Vamos ver, então, o carrinho em funcionamento? Eu vou tirar essas cartinhas aqui para que não fique confundindo aqui, para que o nosso carrinho não fique acertando essas cartinhas. Vamos deixar aqui nossos comandos de programação e vamos utilizar o controle remoto, então, para o nosso carrinho. Foi para frente, virou, opa! Mais uma vez para frente e mais uma vez até chegar na cor vermelha. Vamos ver aí na tela qual é a pergunta que corresponde à cor vermelha? Olhem só! Qual das imagens representa a polia com a correia? Então, ali na imagem 1, nós temos a seta apontando para a polia. E ali na imagem número 2, nós temos a seta apontando ali para a correia e para as polias. Então, qual é a resposta correta? Número 1 ou 2? Número 2. Isso mesmo. Esta é a resposta da nossa pergunta. Vocês perceberam que nós já percorremos aqui na malha pela cor verde e pela cor vermelha. Só sobrou então a cor azul. Vamos fazer o nosso carrinho andar até a cor azul? Então vamos utilizar aqui o controlinho remoto. Ele foi para frente, virou, opa, e chegou então até o nosso quadradinho azul. Olhem só. Vamos ver então a pergunta da cor azul? Olhem aí. São rodas dentadas que se encaixam com o objetivo de transmitir o movimento. Será que é a número 1, polia, ou número 2, engrenagem? Qual das duas parece com uma roda dentada? É considerada uma roda dentada, a polia ou a engrenagem? Vamos ver a resposta? Número 2, engrenagem. Isso mesmo. Então, olhem só, crianças, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Nós realizamos muitas atividades, não foi mesmo? E se você quiser, então, nos contar um pouquinho como tem sido essas aulas de robótica aí na sua casa, você pode nos enviar um e-mail. O seu responsável, então, pode enviar um e-mail ali naquele endereço, robotica@curitiba.pr.gov.br. Não esqueça de se identificar, o nome do estudante, identificar o seu nome, o nome da escola, a sua turma e o registro da sua atividade. Pode ser o registro do seu caderno, da sua folha, um vídeo, uma foto, certo? Espero que vocês tenham gostado então da nossa aula de hoje e eu fico por aqui. Até a próxima aula!